Fala, gurizada, beleza aí? Vou esperar mais uns 2 minutos para fazer a chamada, para ver se mais alguém entra. Então vamos lá, galera. Eu vou fazer a chamada e já dar início à aula. Andressa, Presente. Beatriz, Carlos, Daniela, Presente. Davi, Fábio, Gustavo, Helena, Presente. João Pedro, Presente. Laís, Leonardo, Luana, Presente. Lucas, Maria Eduarda, Presente. Matheus Lopes, Mirela, Presente. Nicolas, Pedro, Rafael, Sara, Presente. É outra. Sara Costa, já respondeu já. Vinícius, Presente. Letícia Queiroz, Presente. Então vamos lá, galera. Antes de começar a aula, vocês viram lá que, deixa eu ver, foi
Se eu não me engano, deve ter sido na... Agora eu não vou me lembrar o dia, mas eu mandei lá a atividade para vocês, que eu tinha comentado na semana passada. Acho que foi na quarta ou na quinta, agora eu não consigo lembrar. Referente à atividade que valeu juntamente com a chamada e participação da aula, aquele um ponto extra, né, que é para vocês me entregarem na semana que vem. Não me entregou semana que vem, não adianta espernear, eu não vou aceitar. É óbvio, se foi por algum motivo muito assim que o bom senso pede para aceitar, desde que explicado, desde que devidamente e muito bem explicado, eu vou aceitar. Senão, não adianta vir me encher a paciência, beleza? Você tem que começar a ter um pouquinho mais de responsabilidade nessa parte. Dito isso, estão tendo alguma dificuldade para realizar o exercício? Estão tendo alguma dificuldade para converter em PDF ou para anexar via mensagem lá na Agenda Edu? Vocês já fizeram? Como é que está essa parte? Professor, eu não consigo fazer em PDF. No meu celular e o computador não abre, não sei por quê. Andressa, depois você vê no seu computador, deixa eu tentar mostrar mais uma vez aqui, rapidamente. Então, assim, ó, é que essa minha versão do Windows é um pouquinho desatualizada, um pouquinho não, bem desatualizada. Mas o que você faz no PDF, tem duas formas, para converter em PDF, tem duas formas para fazer. A que eu acho mais fácil é assim, você faz todo o seu trabalho no Word, então, por exemplo, aqui é o roteiro de vocês. Aí, vamos supor que a Márcia me mandou colocar o PDF, o roteiro em PDF. Daí eu venho aqui, salvar como, ó, PDF ou XPS. Clico. Dou o nome aqui e venho publicar. Vai salvar em PDF. Essa é a forma mais básica de se converter do Word para o PDF. Se você não está conseguindo fazer isso, tem uma outra opção que eu deixei lá na atividade, que é um link, né? Ou se você colocar no Google, converter PDF, Word em PDF. O que você vai fazer? Você vai responder tudo em Word, de acordo com aquele modelo que eu mandei para vocês. Respondeu lá o modelinho, salvou o modelo em Word e tal, e daí você vai naquele link e você pega, vai jogar o arquivo em Word lá e clicar em converter. Ele vai automaticamente converter de Word para PDF, depois é só você baixar o PDF, tá? Porque, só para explicar, por que a exigência, né, de ser em PDF? Porque eu estava vendo lá na Agenda Edu, não dá para vocês me anexarem por Word. O documento Word não vai anexado lá por mensagem, tem que ser anexado em PDF, né? Então, por isso essa exigência. Conseguiu entender, Andressa? Acho que a Luana também colocou. Consegui, senhor. Daí, caso não consiga também, daí depois você me procura. Tá bom, obrigado. Mais alguma dúvida, gente? Alguém está encontrando alguma dificuldade em relação ao trabalho? Não? Então, beleza. Galera, hoje, então, abram aí a apostila na página 34. Nós vamos trabalhar hoje o módulo 16, que fala sobre a Guerra do Paraguai, tá? É interessante a gente falar sobre esse conflito, porque muitas vezes a gente pensa que a história do Brasil foi sempre uma história pacífica, e está aí a Guerra do Paraguai para mostrar que não é bem assim que a banda tocou no Brasil, beleza? Antes de começar a falar sobre o conflito, dos interesses políticos e a situação geográfica, né, na região, o que vocês irão fazer? Na página 34, tem dois mapas, né? Um é mostrando a América do Sul e o outro é dando um zoom melhor na região que nós chamamos de região do Rio da Prata, né? E daí, a partir daí, tem duas questões. Primeira, observe o mapa e indique qual entre os rios representados permite acesso ao Oceano Atlântico e a qual território pertence. Então, se vocês observarem aqui, há alguns rios
no mapa, qual desses rios vai dar acesso ao Oceano Atlântico e qual é o país que esse rio percorre, ou qual é o país que esse rio banha. Você vai ter que me responder isso. Na segunda questão quais rios representados desagam no Rio da Prata e quais países percorrem. Então aqui eu quero que vocês me falem quais desses rios que estão aqui representados vão depois se juntar ao Rio da Prata e qual é o país que esse rio percorre. Então fica mais fácil colocar rio tal, 2 pontos. Vou colocar Brasil, Paraguai e Uruguai, entendeu? Daí vocês vão colocando assim. Eu vou deixar uns 10 minutos aí para vocês fazerem, mas eu acho que vocês ainda conseguem terminar um pouco antes. Daí eu faço a correção rapidamente e dou sequência à matéria, beleza? Eu ficarei aqui para qualquer dúvida que vocês venham a ter. Senhor, é qual página mesmo? Página 34. Valeu. Imagina. Terminaram? Não. Beleza.
Professor, meu computador estava travado. O que é para fazer? Exercício 1 e 2 da página 34. É uma leitura e interpretação do mapa aí do lado. Professor, na 2, desaguar que nem o Uruguai e o Paraná só? Ou tem que ficar do ladinho assim? Não, desaguar é o seguinte, o rio está seguindo o percurso, certo? Lembrando, né, que aí entra todo o rio ele caminha para o oceano, né? Agora me fugiu o nome técnico ali. Mas vamos lá. Dentro desses rios, a gente já percebe que eles vão, se a gente perceber, eles fazem meio que um Y, né? E se juntam ao Rio da Prata. Então, esses rios, eles desagam no Rio da Prata, hein? Assim, quanto um professor de geografia explicaria, mas desaguar isso. Tipo, ó, caiu, né? No Rio lá da Prata. Quais rios caem no Rio da Prata? Tá certo? Conseguiu entender, Vinícius? Ah, beleza. Agora, pessoal, mais uns 2 minutos aí, eu já faço a correção, beleza? Então vamos lá, galera, para a correção aí. Vinícius, o que você respondeu na primeira? Eu coloquei Rio Paraguai, Uruguai, Paraná e Rio da Prata. Tá, Daí beleza. os países é Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. Tá, eu já vou pegar a resposta de alguém da 2, daí a gente corrige tudo de uma vez só, tá certo? Duda, o que você colocou na 2? Então, senhor, eu coloquei a mesma coisa que o Vinícius. O que o Vinícius tinha colocado na 1, você colocou na 2. É. Tá certo, tá. Vamos lá para a correção. Vou compartilhar aqui minha apostila em PDF. Deixa eu... Então, vamos lá, né? Aqui, galera, o que a gente tem que observar? A primeira pergunta, ó, permite acesso à região do Oceano Atlântico, tá? Então, o que a gente tem que analisar? O Oceano Atlântico, né? Obviamente, aqui, como a gente pode perceber, está aqui, a partir daqui. Vamos lá, só para ficar mais fácil. Qual de todos esses rios dá acesso ao Oceano Atlântico? É o Rio da Prata. E, galera, eu estou fazendo isso, né? E é importante a gente focar nisso, porque é justamente a Guerra do Paraguai vai se dar justamente em relação a qual país vai conseguir dominar o acesso ao Rio da Prata. Beleza? Então, Vinícius, a sua resposta está errada aqui nesse sentido, porque você deveria ter colocado aqui o Rio da Prata, tá certo? E quais são os países
né, qual território pertencente a qual território pertence atualmente, seria que você responder Argentina e Uruguai, ok? Aí sim, na segunda questão, está correto. Você teria que colocar, então, Rio Paraguai. Daí, o Rio Paraguai é esse daqui. Quais são os países que o Rio Paraguai percorre? Paraguai, obviamente, Brasil e Uruguai. Nossa, o Brasil e Argentina. Nossa, professor, Brasil se vocês repararem aqui, ó, nessa pontinha aqui, né, ele passa pelo Brasil. Se eu não me engano, até uma parte, o Rio Paraguai ele é até como uma fronteira natural entre o Brasil e o Paraguai em uma parte específica. Depois nós temos o Rio Paraná, tá? Que é esse rio aqui e aqui. Então ele vai percorrer Brasil, Argentina e Paraguai. Aí, por fim, nós teremos o rio Uruguai, que percorre o Uruguai, a Argentina e o Brasil. Beleza? Alguma dúvida em relação a isso, gente? Eu acho que aqui, quando é questão de interpretação do mapa, não tem muito o que falar, né? Professor, Diga. qual que é a resposta da 1? Eu perdi. A resposta da 1 seria o Rio da Prata, que percorre a Argentina e o Uruguai. Tá, obrigada. Imagina. Então, vamos lá falar sobre a Guerra do Paraguai, tá certo? Gente, a título de curiosidade, né, para quem gosta um pouco de ver, quem gosta de história, quem dentro da história gosta de estudar um pouco sobre as histórias da guerra, é interessante observar que o Brasil, aqui só fica a título de curiosidade, o Brasil é um dos poucos países, não vou falar o único, porque de tantos países que tem no mundo, mas ele é um dos poucos países que nunca perdeu uma guerra. Todos os conflitos bélicos que o Brasil participou, ele acabou saindo vitorioso. E aqui se destaca, tá? Vou destacar aqui 3 conflitos: a própria Guerra do Paraguai, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Tá? Daí, sobre as guerras mundiais, a gente comenta lá no ano que vem. Ok? Então, o que acontece? O que foi a Guerra do Paraguai? Tá? A Guerra do Paraguai, se a gente fosse dar uma definição básica, foi um conflito armado ocorrido durante o Segundo Reinado, envolvendo Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai. Ok? Professor, agora eu não entendi. Você começou a aula mandando a gente fazer uma atividade que falava sobre o Rio da Prata. Agora você está falando que a Guerra do Paraguai acontece nesses países. Não estou conseguindo entender o que você está querendo falar. Calma, meus jovens padawan, há muito que percorrer. Vocês devem. A Guerra do Paraguai, né, o conflito se dá justamente por causa, né, do interesse político, deixa eu pegar aqui para grifar aqui, ó, do interesse político em querer controlar a região do Rio da Prata, tá? Vamos voltar lá no mapa. Qual que é a região do Rio da Prata? Vamos lá. Ora, deixa eu pegar, circular a grosso modo, a região do Rio da Prata é essa região aqui. Mas, professor, se o Rio da Prata é banhado pela Argentina e Uruguai, porque causa, motivo, razão ou circunstância, o Paraguai e o Brasil, aqui, né, o Brasil, nosso brasa, o Brasil se envolveram nesse conflito. Não seria um conflito só entre a Argentina e Uruguai? Vamos lá. Todos os países envolvidos no conflito têm interesse na região, em controlar a navegação nessa região. Vamos lá. A Argentina e o Uruguai, por questões bem práticas, né? Primeiro, o rio banha os 2 países, tá? E aqui o rio também favorece o comércio externo dos países, ou seja, favorece a exportação.
Exportação, a exportação, tá? Para o Brasil, a importância do acesso ao Rio da Prata, ou melhor dizendo, ao acesso à bacia do Rio da Prata, se dá para fortalecer o comércio na região centro-oeste do próprio Império. Professor, como assim região centro-oeste do próprio Império, cara? O que você está falando, mano? É só os caras portar por meio do Brasil e já era. Gente, a gente precisa entender aqui que nesse momento, o Brasil, ele não tem uma malha férrea que ligue todos os estados. Malha férrea, eu estou falando aí em ferrovias, tá? O transporte, então, que era feito na época, lembrando, né, você não tinha você não tinha caminhão, essas coisas assim, tudo era feito com animal, em especial, o principal tipo de animal que eles usavam, ou era o burro ou era um jumento. Então, demorava-se muito e fazia com que o produto ficasse muito caro. A rota mais fácil, a rota mais rápida de chegar na região sul e também, e principalmente na região centro-oeste, no Mato Grosso e por aí vai, seria saindo aqui pelo litoral, né? Então, aqui, saindo pelo litoral, entrando no Rio da Prata. Então, vamos falar, eu quero ir lá em Iguaçu. Pô, eu pego aqui o Rio Uruguai e chego em Iguaçu. Nossa, agora eu quero ir lá em Ponta Porã. Pô, faço todo esse trajeto, em vez de entrar aqui, pego o Rio Paraná, passo aqui por toda a Argentina, passo pelo Paraguai, cheguei aqui, depois aqui eu faço transporte terrestre para chegar em Ponta Porã. Ou seja, galera, para o Brasil, para os interesses do Império Brasileiro, você tem a questão de fortalecer a economia nacional, tá? E para o Uruguai, e para o Paraguai, professor, qual que é o interesse? Também é o interesse econômico. O Paraguai, ele vai estar, nesse momento, ele está fortalecendo a sua economia. E o Paraguai tem uma grande questão, ele não é banhado por nenhum oceano, né? O Paraguai é um país que não tem praia. Então, ele precisa do acesso ao Rio da Prata para poder exportar seus produtos. Ok? É aí que vem a briga entre Argentina e Uruguai. Melhor dizendo, aí que vem a briga dos argentinos e dos uruguaios. Por quê? Se o rio é nosso, vamos colocar assim por dizer, se o rio é nosso, a gente vai permitir o acesso aos outros países? Então, o conflito se dá, tá, gente? Isso é importante. O conflito se dá por interesse de dominação da navegação na região do Rio da Prata. Já que a gente falou que os interesses são interesses políticos, como é que estava estruturada a política nesses países, tá? Aqui, o que nos interessa principalmente é a questão da política na Argentina e no Uruguai, tá? Vamos lá. Na Argentina, você tinha dois grupos políticos. Os unitários, aqui quem está com a apostila, quem está acompanhando junto comigo na apostila, eu estou na página 35. Os unitários, então, eles defendiam que a Argentina tinha que fortalecer o comércio externo. Em sua maioria, os unitários eram compostos por comerciantes da região de Buenos Aires. Já um outro grupo político que se opunha aos unitários eram os federalistas. Os federalistas, eles eram formados, por sua maioria, proprietários de terras, né, e por comerciantes que queriam fortalecer o mercado interno, tá? E tem uma característica muito importante do grupo dos federalistas, que eles eram contrários, né, à centralização de poder na região de Buenos Aires. Ou, em outras palavras, eles eram contrários à região de Buenos Aires ter cada vez mais poder político na Argentina, tá? Então, eles não queriam pagar certos impostos, certos tributos para a região de Buenos Aires, para o Estado argentino, tá? Aí, então, o Uruguai. No Uruguai, nós teremos os colorados. Os colorados, eles serão apoiados pelo Brasil. E é interessante a gente fazer uma observação aqui, que a relação Uruguai-Brasil é uma relação
totalmente, vamos colocar assim, conturbado. Em que sentido? Porque lembra como a gente falou sobre a independência na região do Rio da Prata? É importante a gente observar que o Uruguai ele acaba sendo anexado ao território brasileiro. Lembra lá que o Uruguai ele era antigamente a província da Cisplatina? A questão que se dá é que mesmo após a independência uruguaia, o Império Brasileiro, em outras palavras, o governo brasileiro, vai ter muita influência política lá na região. E aí a apostila comenta alguns casos, aí algumas situações em que o governo brasileiro intervém na política uruguaia. Tá? Então, os colorados, eles eram um grupo político, vamos colocar assim por dizer, que apoiavam o comércio externo, apoiavam os comerciantes e as potências estrangeiras, tendo como grande apoiador os brasileiros, ou o governo brasileiro. Já, por sua vez, os blancos, né, eles já tinham uma visão mais, como eu posso falar, nacionalista, de querer se fechar, né, para o comércio interno. Né? Veja que, gente, aqui tem muita questão do interesse econômico envolvido nisso, tá? Porque aqui o que está em jogo é a economia dos países. E os blancos, eles eram apoiados pela Argentina. Se aqui não me falha a memória, eles eram apoiados pelos federalistas argentinos, ok? E já o Paraguai, qual que é a situação do Paraguai? O Paraguai estava em uma ascensão. É curioso, né? Porque hoje a gente fala sobre o Paraguai, a gente pensa numa economia frágil, né? Num país com muitos problemas sociais, com um índice de pobreza muito grande, até mesmo a economia. Quando fala assim, o produto veio do Paraguai, já é sinônimo que o produto é pirata, ou que não presta, e tudo muito mais. Mas, naquele momento, o Paraguai estava em uma ascensão econômica. Tanto que aqui, né? E aqui, gente, é importante observar que quando a gente fala sobre a Guerra do Paraguai, não é um consenso entre os historiadores algumas análises, tá? Então, tem algumas coisas que eu vou falar aqui, entendo que seriam mais como tipo, uma notícia extraoficial do que oficialmente dita, tá? E... aqui, né, então aqui uma vamos colocar assim, dessas notícias extraoficiais era que o Paraguai ele estava numa ascensão econômica de tal forma que ele iria ficar em pé de igualdade com o Império Brasileiro, tá? E muito provavelmente o Paraguai seria, em termos de economia atual, uma grande economia dentro da América do Sul, dentro dos limites da economia da América do Sul, junto com o Brasil, junto com a Argentina, entre outros países aí que tem uma economia bem estável, né, dentro da América do Sul. Por que não acontece isso? Justamente porque, já dando um spoiler aqui, o Paraguai ele perde a guerra, né? E por perder a guerra ele vai sofrer algumas consequências. Bom, professor, e como que está a situação da política brasileira? Olha, a gente já viu toda a questão da política no segundo reinado, nós estamos aí no segundo reinado, né, Brasil imperial, mas para a questão que nos interessa aqui de fato, nós temos que o Brasil ele era um país que fala assim, mano, todos nós beneficiaremos se todos cuidarem da região do Rio da Prata, se todos tiverem livre acesso à navegação nessa região. Né? Para que ficar competindo por essa região se todos podem utilizar? Ok? É aquela questão, vamos colocar assim, quem não multiplica, quem não divide, não multiplica. Galera, até aqui vocês estão conseguindo acompanhar a explicação? Está tendo alguma dúvida? A minha fala está muito rápida? Está de boa? Ou todos vocês já desistiram da aula, já foram dormir? Como é que vocês estão aí, gente? Luana falou que tá de boa. Quem mais? Eu tô acordada. Eu tô acordada também. Mas tá tranquila aí a explicação? Nenhuma dúvida até Tá então? tranquilo, sim. Beleza. Aí, galera, é importante fazer uma pequena observaçãozinha aqui, né, que antes da Guerra do Paraguai, nós tivemos um outro conflito dentro dessa região
do Rio da Prata, né? Então percebam como nesse período aqui a situação, né, as tensões, os ânimos estavam bem exaltados nessa região. E o conflito se dá basicamente entre a Argentina e o Uruguai. São formadas duas alianças, a Aliança Oribe-Rosa, apoiada pela Argentina, e aqui eu não vou conseguir lembrar, vocês não vão conseguir puxar de memória se eram os blancos ou se eram os unitários que estavam apoiando essa aliança. Agora eu não vou conseguir falar para vocês, mas era uma aliança formada pela Argentina que acaba atacando o Uruguai. Também é relacionado aí a questão da exploração. Ah, tá. Os Oribes eram dos blancos. Acabei de achar aqui. Blancos. Deixa eu só dar uma olhada. Ah, tá. Então, o que acontece? Só para explicar aqui, como nós temos que dentro do Uruguai, a Argentina apoia um lado e o Brasil apoia outro, o que vai acontecer? Esse conflito que acontece, né, só para explicar melhor, é um conflito que vai se dar entre Argentina e Uruguai, entre blancos com apoio dos argentinos e colorados com apoio do Brasil para resolver questões políticas ali da região, né? É uma briga também por questões territoriais. A aliança Oribe-Rosa acaba sendo derrotada, temendo aí que os blancos acabem se fortalecendo dentro do Uruguai, ou que acabem gerando mais caos ainda dentro do Uruguai. O Império Brasileiro vai promover, então, uma ocupação no Uruguai a partir de 1852. Aí, então, quando os colorados conseguem vencer os brancos, na verdade, os colorados só vão derrotar os brancos lá em 65, mas quando os brancos deixam de ser uma ameaça efetiva para os interesses dos colorados e do Império Brasileiro, começa a ter as tratações, né, as negociações entre o Uruguai e o Brasil para se definir a fronteira uruguaia e brasileira. Tá? Isso se dá a partir de 1864. É nesse momento que o Paraguai vai fazer o quê? Vai atacar a Argentina e o Brasil. No caso do Brasil, o Paraguai invade a região do Mato Grosso e na Argentina, o Paraguai vai invadir a região de Correntes. Tá? Deixa eu mostrar aqui no mapa essa região. Então, aqui, o Paraguai vai atacar essa região aqui do Brasil e vai atacar essa região aqui da Argentina, né? Aí, então, o caos está instalado. Aí, então, nós temos início a Guerra do Paraguai, a chamada Guerra do Paraguai. Então, é importante, gente, vocês observarem isso. Quem dá o pontapé inicial para a guerra é o próprio Paraguai. Porque, nesse momento, ele era governado por um ditador chamado Solano Lopes. E Solano Lopes, né, ele fala assim, mano, a gente tem que conseguir dominar o acesso à região do Rio da Prata. A região do Rio da Prata, dominar o acesso ao Rio da Prata é de fundamental importância para os interesses econômicos paraguaios. Tá? Então, a partir dessa invasão que acontece no Mato Grosso e em Correntes, é formada uma tríplice aliança. E aqui, galera, é importante fazer uma grande observação. Não confundam a tríplice aliança que nós temos dentro da Guerra do Paraguai com a tríplice aliança da Primeira Guerra Mundial. Tá? São coisas totalmente diferentes. Quando nós falamos da tríplice aliança na Guerra do Paraguai, nós estamos falando de Argentina, Brasil e Uruguai. Tá? Então, se eu falar assim, se eu perguntar quais foram os lados da Guerra do Paraguai? Então, nós temos a tríplice aliança entre Argentina, Uruguai e Brasil contra o Paraguai. Vejam, galera, tamanha a força do Paraguai nesse momento. Porque o Paraguai bate no peito e fala, pode vir tranquilo vocês três. Tá? Então, a gente tem uma guerra mais ou menos, basicamente, de 3 contra 1. Mas aqui é importante fazer uma grande observação que,
Dentre da Tríplice Aliança, o país que se destaca como força bélica é o Brasil. E é engraçado, né, porque a gente tem um entendimento que o Brasil é tão fraco, né? O Brasil, o brasileiro em si tem uma síndrome tão grande de vira-lata que nem percebe que o Brasil ele é um grande país, né? Ele tem seu peso político e seu peso militar também, né? E que tem que ser respeitado isso. Então, o Brasil ele foi o país que mais mandou soldados, tá? Ele mandou cerca de 139 mil homens para lutar, sendo que desses 50 mil acabaram morrendo. Aí, a forma como o governo brasileiro, o Império Brasileiro, conseguiu para ter o alistamento desses soldados foi de diversas formas. Tanto seja mandando pessoal do Exército, mandando gente da Guarda Nacional, e também fazendo uma outra coisa, que é criando o programa dos voluntários da pátria, na qual o indivíduo se alistaria voluntariamente para a guerra. Só que olha que interessante, eu poderia me alistar para a guerra e falar assim, ô filhão, vai lá lutar no meu lugar. A pessoa que se alistou poderia ser substituída. O que vai acontecer? Nós teremos que muitos fazendeiros, né, muitos senhores donos de escravos vão se alistar, né, vão como voluntários da pátria, mas vão mandar os seus escravos lutarem por eles. Por contrapartida, né, você tinha aí a promessa de que os negros que lutassem aí nessa guerra, se sobrevivessem e voltassem para o Brasil, seriam libertos, ok? Bom, dito tudo isso, é importante ressaltar que o Paraguai nessa guerra foi massacrado. Essa guerra foi um verdadeiro banho de sangue. É aí também que entra divergências históricas aí. Há uma corrente histórica que vai definir que o Dom Pedro II ele se portou como verdadeiro sanguinário. Por quê? Dom Pedro II ele tinha o discurso de que nós só aceitaremos a rendição total do Paraguai. Nós só pararemos a guerra quando o Paraguai se submeter totalmente ao governo brasileiro. Tá? E aí tem os diversos interesses aí de Dom Pedro II nessa situação. Há alguns historiadores que falam que tem um momento que Solano Lopes percebe que ele está perdendo a guerra, tenta fazer um acordo de paz, que o Marechal Deodoro da Fonseca ele estava até tendencioso a aceitar, agora eu não lembro se foi o Deodoro da Fonseca ou o Duque de Caxias, agora sempre me foge a memória quem desses dois que estava lá no momento. Né? Então você tem isso. Tem outra também, outra notícia a título extraoficial que diz que como você tinha bastante negros lutando lá, escravos, né, lutando na guerra, os escravos eles faziam pelotão de frente, justamente para eles receberem os primeiros tiros e irem morrendo, e depois os brancos vinham, né, e conseguiam aí fazer toda a invasão. Bom, qual que é a consequência da guerra? Derrota do Paraguai, uma derrota vexatória, uma derrota humilhante para o Paraguai, que vai acarretar na paralisação de suas atividades econômicas. E isso vai refletir na situação do Paraguai atualmente. Tá? Então, é a derrota da guerra do Paraguai, né? Ficaria redundante, mas aqui, foi por causa de sua derrota na guerra que o Paraguai ele vai ter diversos problemas econômicos. Além de que, né, milhares de vidas paraguaias foram ceifadas. Então, além dos problemas econômicos, vai acarretar em problemas sociais, que é o aumento da miséria, aumento de pessoas que passarão fome, consequentemente, aumento da violência, da criminalidade, e por aí vai. A Argentina consegue consolidar alguns territórios que ela já queria. E o Império Brasileiro? Olha, consegue ter o acesso ao Rio da Prata, né? Deixa eu ver aqui se eu... Consegue a anexação de alguns territórios, mas o Império Brasileiro vai pagar um preço caro. Por quê? Como eu falei, né? Como os brasileiros foram muito sanguinários, Dom Pedro II, ao invés de pegar e enaltecer os soldados que lutaram na Guerra do Paraguai e tudo muito mais,
ele queria abafar o que ocorreu na guerra. Então, ele proibiu os soldados de falarem, de darem entrevistas para os jornais, né, de se manifestarem em relação à guerra do Paraguai. E isso vai gerar, galera, uma crise muito grande no Império, que vai culminar, juntamente com a abolição da escravidão, no golpe da República, tá? Lembrando que o golpe da República, a gente vai trabalhar isso mais para frente, mas o que acontece? Basicamente, nós temos um grupo político que não estava contente com a abolição da escravidão, que eram os fazendeiros, e os militares que não estavam contentes com toda a situação que ocorreu na Guerra do Paraguai, e especialmente com esse cala-boca que o governo brasileiro, que o Império Brasileiro, deu aos militares, tá certo? E com isso, nós encerramos a explicação de hoje. Alguma dúvida, galera, sobre a matéria? Não. Tranquilo? Alguém chegou depois da chamada? Última vez que eu vou perguntar para poder atualizar a presença. Alguém chegou depois da chamada e não respondeu a chamada? Então, galera, eu vou encerrar aqui a aula. Desejo uma boa semana a todos. Até semana que vem, tá certo? Abração, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.